Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Você novo convertido, seja bem-vindo a nosso discipulado online. Para nós é um prazer trazer a palavra de Deus para o seu coração. Eu espero que através desse discipulado você venha crescer mais no conhecimento da palavra de Deus. Nós iremos hoje tratar da lição de número 2, com o tema Conhecendo a Bíblia. E a gente vai tentar aqui falar o melhor, da forma melhor possível, mais clara e objetiva, a respeito da Bíblia Sagrada, esse livro que todos nós cristãos temos, não somente nós cristãos evangélicos, mas também outros ramos do cristianismo. Vamos ver a importância dela, a sua origem, em relação aos seus autores, quem escreveu, e com certeza você vai ser abençoado hoje também através desta lição. Então, no próximo slide, a gente vai trazer aqui para os irmãos um texto bíblico para a sua meditação, baseado aí no livro de Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Então, esse texto é para você meditar. O texto, ele nos orienta a conhecer e continuar prosseguindo em conhecer ao Senhor. Mas você pode se perguntar, como é que eu vou conhecer ao Senhor? Como nós poderemos conhecer mais de Deus? Só existe uma fonte, literária, que pode nos trazer informações a respeito do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, que é a Bíblia Sagrada, Então, é através da Bíblia Sagrada que a gente consegue conhecer mais de Deus, conhecer mais sobre Deus, quem é Ele, como é a sua pessoa, quais os seus projetos, qual é o seu propósito para com a humanidade. Então, desde já você já tem um incentivo de meditar na palavra de Deus. No próximo slide, a gente vai tratar aqui um pouco da introdução, a introdução da lição de número 2, que diz assim, A Bíblia Sagrada é o livro que traz o conteúdo da fé cristã. Então, se você quiser saber algo sobre a fé cristã, as doutrinas cristãs, aquilo que a igreja acredita, então a fonte é a Bíblia Sagrada. Não adianta você procurar um conteúdo doutrinário no livro sagrado dos Mormons, por exemplo, que é o livro de Mormon, ou no livro sagrado dos muçulmanos, que é o Alcorão, ou em outros livros considerados sagrados por alguns grupos religiosos. Não, a fé cristã e as doutrinas que nós acreditamos, ela está na Bíblia Sagrada, ela é a nossa fonte, Então, ela é a palavra de Deus e que se desenvolveu em meio à cultura humana, e que está dividida em 2 importantes documentos. Quais são os documentos que a Bíblia Sagrada se divide, Antigo e Novo Testamento. Essas 2 palavras, ela é bem comum no nosso meio cristão, E é importante que os irmãos eles compreendam a definição de Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento são os livros que vêm do livro do Gênesis até o livro de Malaquias, E o Novo Testamento, ele se inicia no livro de Mateus e vai até o livro do Apocalipse. A gente chama de Antigo Testamento, por quê? Porque é algo anterior ao Novo Testamento, Por isso que a gente denominou como Antigo Testamento. Os cristãos, eles têm acesso a vários livros escritos por homens, todos nós temos, homens e mulheres de Deus, mas nenhum desses livros tem uma importância tão significante quanto a Bíblia. Então, você pode comprar qualquer livro escrito por qualquer homem de Deus, mulher de Deus, e pode ser espetacular o que está escrito lá, mas nenhum deles
vai superar a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é a própria palavra de Deus para a igreja, para o seu povo, né? E os livros que alguém por acaso vem escrever já é baseado em algum tema da própria Bíblia Sagrada, e é importante, mas jamais vai substituir a palavra de Deus. Então, apesar da importância que a Bíblia tem para nós cristãos, a sua leitura não é tão apreciada ainda pela maioria dos evangélicos. Isso aqui é uma falha nossa. Os cristãos evangélicos, principalmente do Brasil, não são muito apegados com a leitura, com o estudo da palavra de Deus. Talvez isso seja por conta de uma cultura que os brasileiros possuem, né? O brasileiro não tem a cultura da leitura. O brasileiro, em sua maioria, não gosta de ler livro nenhum, né? E essas pessoas, elas aceitam Jesus, elas trazem para dentro da igreja evangélica essa cultura também. E, além dessa cultura, né, nós tivemos alguns períodos aí para trás, né, algumas dezenas de anos também, o incentivo de não estudar, de não ler, né, a Escritura, né? Alguns até diziam que não era bom ler demais, estudar demais a Bíblia, porque a letra mata, né, e etc. Então, a gente também tinha esse incentivo à não leitura, a não estudo da palavra de Deus. Isso contribuiu profundamente, né, para que os cristãos evangélicos, principalmente os pentecostais, possuíssem uma Bíblia, mas não tivesse assim, uma dedicação, uma apreciação à leitura, né? É o livro mais vendido no mundo, até os dias de hoje. Todos os cristãos, pelo menos, possuem uma Bíblia, né? Mas não significa que seja lida e estudada. E isso realmente é uma falha que precisa ser corrigida em nosso meio. Você, novo convertido, que está aí estudando conosco, você já é incentivado a orar, você é incentivado a jejuar, você é incentivado também a ler e estudar a palavra de Deus, se você quiser ter um crescimento espiritual com responsabilidade, se tornar uma pessoa madura na fé, uma pessoa diferente, né? Um cristão diferente da maioria, né? Então, no próximo slide, a gente já vai entrar no primeiro ponto, que é sobre a origem da Bíblia, né? A origem da Bíblia. Então, como surgiu? Como a Bíblia surgiu? Como é que ela apareceu em nossas mãos um dia, né? Ela tem a sua própria história. Então, o termo Bíblia vem da palavra biblos, né? Que significa papel, significa livro, papiro, né? E tem um sentido de coleção de livros, ou seja, a Bíblia é um conjunto de livros, uma biblioteca. Ela foi escrita por um período de tempo, aproximadamente 1.600 anos, né? Então, ela levou esse período de 1.600 anos para ser escrita, né, e chegar nas nossas mãos como ela é hoje. Então, ela foi formulado esse conjunto aí de escritos considerados sagrados, né, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, por mais ou menos aí 40 autores, né, inspirados por Deus. O que é a pessoa inspirada por Deus? É alguém que vai escrever baseado naquilo que Deus está lhe mostrando, está lhe transmitindo. Inclusive, nós não podemos confundir o escritor dos livros da Bíblia Sagrada com alguns médiuns espíritas que faz a psicografia, né? Eles recebem uma entidade, essa entidade toma posse da consciência dele ou dela, e ele escreve cartas, livros e etc., né? A gente não pode confundir a inspiração divina na vida dos autores da Bíblia
com esses médios espíritas da atualidade, né? Então, Deus não tomou a consciência, a mente de ninguém para que eles pudessem escrever sem saber o que é que estava escrevendo. Não, de forma nenhuma. Eles escreveram aquilo que Deus o impulsionou a escrever. E muitos do que está escrito, principalmente pelos profetas, era aquilo que Deus falava, né? Para o profeta, para aquele escritor, para ele vir a escrever ali a vontade de Deus para o povo, a correção de Deus, os juízos e etc. Diferente do espírita, que faz esse papel de aparelho, eles chamam de aparelho, né, lá. Ele é o aparelho que é tomado posse por uma entidade, essa entidade toma posse da sua consciência, ele não sabe o que é que está escrevendo, ele perde totalmente ali os seus sentidos, né? Quando desperta, ali tem um livro escrito, né? Então, isso aí é psicografia, não é o caso dos escritores dos livros da Bíblia Sagrada, tá certo? Fique bem claro isso aí. A Bíblia Sagrada ela é composta por 66 livros. O Antigo Testamento com 39, o Novo Testamento com 27 livros, tá certo? A Bíblia ela não foi escrita em português, né? Ela foi escrita no hebraico, alguns textos em aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Essas informações é muito importante para a sua compreensão. Quando você for ler a Bíblia, ela está traduzida para o português, está, mas a língua original dela não é o português. A língua original dela é o hebraico, aramaico e grego, tá certo? No próximo slide a gente vai compreender melhor. Algumas pessoas perguntam: existe diferença entre a Bíblia utilizada pelos evangélicos para a Bíblia dos católicos? Com certeza existe. Mas quais são essas diferenças, né? Essa diferença está apenas na quantidade de livros. Na Bíblia católica, há 7 livros a mais que foram acrescentados, se eu não me engano, no Concílio de Trento, né? Em 1546. Foi aí depois da Reforma Protestante. Esses livros eles foram chamados de livros apócrifos, né? Apócrifo porque significa espuro, aquilo que não foi inspirado, né? São livros históricos, eles têm a sua importância, mas a Igreja Evangélica não aceitou eles como livros que participam aí do cânon sagrado. Por quê? Porque eles não foram inspirados por Deus, né? Tem a sua importância histórica, mas eles não são inspirados por Deus, por isso que a igreja ela não aceitou, a igreja evangélica até hoje, né, não aceita esses livros como palavra de Deus. Inclusive, os próprios judeus nunca aceitaram esses livros como palavra de Deus. E a Igreja Católica, né, incorporou aí na sua Bíblia, né, no ano de 1546, né, com certeza por conta da Reforma Protestante, né? Então, quais são os livros apócrifos? São Tobias, Judite, Eclesiástico, é o livro de sabedoria, né? Sabedoria de Salomão, e 1º e 2º Macabeus. Esses livros aí ele não se encontram na nossa Bíblia, esses livros se encontram aí na Bíblia católica, né? No próximo slide a gente vai ver aí a respeito da Bíblia evangélica protestante, né? Então, a Bíblia evangélica protestante, ela é composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento, né? Então, o Antigo Testamento ele vai se subdividir no Pentateuco, que é composto pelo livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o livro do Levítico, Números e Deuteronômio, e pelos livros históricos, que é o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1ª Crônica, 2ª Crônica, o livro de Esdras, Neemias e Esté. Esses são os livros históricos, né?
e também pelos livros poéticos. Quais são os livros poéticos? É o livro de Jó, o livro de Salmos, é o livro dos Provérbios, Eclesiásticos, Cantares de Salomão, e, por fim, os livros proféticos, né, que são compostos aí pelas profecias, né, que é o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, o livro de Naum, Abacuque, Sofonias, o livro de Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os livros proféticos, né? No próximo slide, a gente vai ver a formação, né, do Novo Testamento, da Bíblia evangélica protestante, que é composta aí pelos 4 evangelhos. Não preciso eu citar, os irmãos já conhecem de cor os 4 evangelhos. O livro histórico, só existe um livro histórico no Novo Testamento. Qual é ele? Atos dos Apóstolos. Então, se algum dia alguém lhe perguntar qual é o livro histórico do Novo Testamento, você vai responder Atos dos Apóstolos. Por quê? É o único livro que conta o relato da origem da igreja nos seus primeiros anos, né? E das missões aí dos apóstolos. Então, é o livro histórico, tá certo? E temos aí as cartas paulinas ou epístolas, né? Para quem não sabe, epístolas e cartas é a mesma coisa. Então, Paulo escreveu a carta aos Romanos, as cartas aos Coríntios, tanto a primeira como a segunda, né? Gálatas, Éfeso, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, e também as 2 cartas de Timóteo, Tito e Filemão. Além dessas cartas aí, nós temos as epístolas gerais, por exemplo, o livro dos Hebreus, que tem um autor desconhecido. Alguém vai dizer que foi Paulo, né, que escreveu. Inclusive, o autor da Bíblia, Thompson, ele vai afirmar que foi Paulo que escreveu o livro dos Hebreus. Mas o livro dos Hebreus, que está escrito em grego, não traz o nome de nenhum autor, né? Então, nós não sabemos. Mas o que faz parte também das epístolas gerais, a carta de Tiago, a 1ª e 2ª Pedro, né? 1ª, 2ª e 3ª carta de João e o livro de Judas. Em todo o Novo Testamento, só existe um livro profético. Qual é ele? É o livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, podemos dizer que 90% dele é linguagem totalmente profética, né? No próximo slide, a gente vai ver o subponto 1.2, né, que é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? Então, desde o início da igreja, que os cristãos creem, eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Os evangelistas, né, eles afirmavam o seguinte, por exemplo, Mateus capítulo 21, versículo 42, né, que foi que o evangelista Mateus disse: nunca leste nas Escrituras? Então, Mateus está se referindo às Escrituras do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles acreditavam que as Escrituras do Antigo Testamento era a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele também confirmou o Antigo Testamento como palavra de Deus, quando ele disse ao jovem Timóteo, na 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, desde a tua meninice, ou seja, desde criança, sabe as sagradas letras. Ele é uma referência também ao Antigo Testamento, aos escritos do Antigo Testamento, né? Ou seja, as sagradas letras, essa expressão sagradas, é porque ele considerava os escritos do Antigo Testamento como palavra de Deus. Como é palavra de Deus, então é algo santo, é algo sagrado. E quando ele diz, ele afirma que Timóteo já conhecia o Antigo Testamento desde a sua meninice, é porque desde criança ele já estudava a palavra de Deus, diferente da maioria de nós, né? As cartas de Paulo foram consideradas escrituras sagradas pelo apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro, ele, na sua 2ª carta, no capítulo 3, o versículo de número 16, ele vai dizer assim em relação
aquilo que Paulo escreveu, né? Ó. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras. Quando ele fala outras, ele está falando do Antigo Testamento. Então, ele está considerando os escritos paulinos como escritos sagrados, ou seja, né, como a palavra de Deus. Então, nós compreendemos e entendemos que não só o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento são a palavra de Deus. No próximo slide, nós iremos entender melhor essa questão. No ponto 1, ponto 3, esse é a cultura do homem, né? Então, a Bíblia não é um livro brasileiro. É importante que você, novo convertido, compreenda isso. O fato dela estar escrito na língua portuguesa não significa que ela é um livro brasileiro, que foi composto, formulado, produzido aqui no Brasil. Ela é um livro do Oriente, né, do Oriente Médio, que nasceu com os judeus, o povo hebreu, os israelitas, né? Então, ela foi escrita, né, em meio a diversas culturas. No Antigo Testamento, por exemplo, é possível ver os israelitas imergir de dentro de uma cultura politeísta como o Egito, né? Que eles foram escravos no Egito, né? Viveram no meio daquela idolatria. Babilônia também, foram escravos em Babilônia, no Império Medo-Persa, no Império Grego. Então, esse povo aí, os hebreus, eles mesmo convivendo, né, mesmo eles no meio desse culturalismo idolátrico, né, mesmo no meio deles, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi sendo formulada, ela foi sendo escrita, ela foi sendo produzida, né, por homens que tinham compromisso com Deus, mesmo no meio dessa situação. Por exemplo, Daniel. Daniel foi um profeta que escreveu o famoso livro de Daniel. Aonde Daniel estava quando escreveu esse livro? Ele estava em Israel? De forma nenhuma, ele estava em Babilônia. Ele foi levado como escravo para a Babilônia. Então, esse livro foi escrito na Babilônia. Mesmo sendo escrito na Babilônia, mas não foi relacionado o seu conteúdo doutrinário com o paganismo, de forma nenhuma. Daniel tinha um coração sincero para com Deus, né? E ali ele conseguiu, através do Espírito Santo, escrever as palavras do Senhor, né? Então, nota-se que toda a Bíblia Sagrada, praticamente, principalmente o Antigo Testamento, ele foi escrita no meio de várias culturas, né? Mas, mesmo sendo escrito no meio de várias culturas, mas foi preservada aí a essência da palavra de Deus. No Novo Testamento, vê-se aí a cultura, né, greco-romana. Então, o Novo Testamento ele vai ser produzido dentro dessa cultura aí greco-romana. Por que greco-romana? Né? Porque essas duas culturas se misturaram, né? E a gente percebe que essa cultura ela está presente na formulação do Novo Testamento, né? Um exemplo claro é o de Atos, capítulo de número 17, onde registra que Paulo pregou entre os filósofos gregos, né? Ou seja, os escritos bíblicos eles foram produzidos dentro da cultura dos povos, mas não foi incorporado aí a cultura pagã, né? Não foi incorporado dentro da escritura a cultura pagã, permaneceu aí na realidade o que Deus queria, né, que permanecesse nos escritos, né? Isso é importante
o novo convertido compreender, tá certo? No próximo slide, a gente vai ver sobre o Antigo Testamento, né? O que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é um conjunto de escritos inspirados que envolve a história de um povo escolhido por Deus. Que povo é esse? A nação de Israel. Para revelar o reino divino ao mundo. Inclusive, Israel falhou nessa questão aí, né? Os israelitas, eles eram para ter levado o conhecimento, né, da lei, da palavra de Deus na época, para o mundo todo. Eles deveriam ter sido os missionários, né, da época, e não foram, né? Ao contrário. Pecaram contra Deus várias vezes, né? E foi necessário Deus levantar nações para punir eles, etc, etc. Então, o Antigo Testamento ele foi transmitido por meio de palavras proféticas, né? O livro dos profetas, né? A gente vê muito isso, de toda a história e das obras poderosas de Deus para com o seu povo. Então, se você for ler, por exemplo, o livro de Êxodo, né? Você vai ver ali os milagres que Deus fez, operou, os prodígios, os sinais para com o povo hebreu, para com o povo de Israel, como no deserto, né? Aquelas providências divinas, né? Então, todas essas histórias aí demonstravam o quê? Demonstravam quão poderoso é Deus. Então, o Antigo Testamento também tem, né? Tem essa ideia também de transmitir, né, para as pessoas as obras de Deus para com o seu povo. Então, a narrativa dessas obras e das palavras proféticas, ela faz com que não duvidemos, né, do interesse de Deus em se relacionar com os seres humanos. Inclusive, a iniciativa de relação entre Deus e o homem sempre partiu de Deus, né? A gente vê um exemplo lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 12. É Deus que se apresenta a Moisés. É Deus que se revela a Moisés. Então, sempre é Deus, vai partir de Deus essa iniciativa, né? E é interessante a gente saber disso, né? No próximo slide, vamos ver a questão do assunto, né? Qual é o assunto, né, do Antigo Testamento, né? Então, no Antigo Testamento, conta a história da origem, da ascensão, do desenvolvimento e da queda de Israel. É um tipo de introdução do que Deus falou antigamente aos nossos pais, da fé, pelos santos profetas, e ao cumprimento do que foi falado pelo seu Filho Jesus, né? Então, o Antigo Testamento ele era a Bíblia dos primeiros crentes e do próprio Jesus. Jesus vai citar, por exemplo, o livro de Isaías, ele vai citar sobre os Salmos também, né? Então, o próprio Jesus, como na época que ele estava na terra, lá em Israel, não tinha ainda o Novo Testamento escrito, né? O que é que tinha? Só existia o Antigo Testamento. Então, o próprio Jesus utilizava aí desses escritos como palavra de Deus. Era a Bíblia deles na época, né? Então, foi nos escritos do Antigo Testamento que a igreja encontrou o testemunho sobre a pessoa de Jesus de Nazaré. Então, se alguém quiser conhecer Jesus no Antigo Testamento, há essa possibilidade. Por quê? Todos os livros do Antigo Testamento, começando de Gênesis até Malaquias, eles vão falar da pessoa de Jesus. Você não vai encontrar o nome lá, Jesus, mas você vai encontrar informações apontando para a pessoa de Jesus. Inclusive, existe até informações ocultas, que é uma referência a Jesus e poucas pessoas conseguem ver. Por exemplo, na genealogia, né, do livro de Gênesis, vai falar sobre a genealogia de Sete, a genealogia de Caim. Então, nessa genealogia, a gente vê uma mensagem por trás delas, onde elas apontam a pessoa de Jesus. Então, a gente vê em todos os livros do Antigo Testamento, sempre
algum texto, algum versículo apontando para Jesus. Por isso que ele vai dizer em João 5,39 assim: examinai as Escrituras. Que Escrituras são essas que Jesus está se referindo? É toda a Bíblia que a gente conhece hoje? Não, é o Antigo Testamento. Lembrando que nos dias de Jesus não existia o Novo Testamento ainda, apenas o Antigo. Então, o que é que ele vai dizer? Examinai as Escrituras, porque vocês, ou vós, né, cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, Jesus ele está afirmando que o Antigo Testamento testifica da pessoa dele. E isso é uma verdade, né? É por isso que o Antigo Testamento ele deve ser lido, estudado e interpretado à luz do que Jesus nos ensinou nos Evangelhos e os seus apóstolos, né, no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento ele não pode ser desprezado, ele deve ser apreciado por nós, certo? Por quê? Porque ele aponta a pessoa de Cristo como Salvador, o Messias, né? No próximo slide, a gente vai ver o segundo subponto, né? Como é que ele está organizado, né? O Antigo Testamento, utilizado pela igreja evangélica atual, né, está dividido em 4 partes, né, que é o Pentateuco, livros históricos, poéticos e proféticos, que a gente já trouxe um bom resumo a respeito deles, né? Então, o que é o Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Foi escrito por quem? Por Moisés. O que é que eles falam, o que é que resiste, o que é narrado neles? Formação do mundo, né? A criação do ser humano, a formação das nações, né? E existe uma informação também na genealogia, principalmente na genealogia de Sete, por exemplo, até a origem das cores no ser humano. Só que, para se ver essa informação, a gente tem que estudar aí o significado de cada palavra, de cada nome dado aos filhos mais velhos na descendência de Sete, né, para a gente chegar nessa informação. Então, o livro de Gênesis, por exemplo, ele é muito importante, né, para a gente conhecer todo o desenrolar da história. Mas o Pentateuco também, ele que fala, que narra a história do povo de Israel, como é que eles surgiram, e também sobre a vinda da lei. Inclusive, muitas pessoas, né, acham que a lei de Moisés só é 10 mandamentos. E não é. A lei de Moisés ela é composta por 613 mandamentos aproximadamente, né? Aqueles 10 é apenas um mero resumo, né, de todos os mandamentos. Então, nós temos os livros históricos, que eles foram escritos por diversos autores em épocas diferentes, né, que vai falar, registrar sobre a situação política da nação, a situação econômica do povo de Israel, e também até sobre a ruína deles, quando eles pecavam, né, logo vinha aí o castigo de Deus sobre eles. O Antigo Testamento também, ele traz os livros poéticos, que a gente já falou anteriormente. E o que é que o livro poético ele traz? Ele traz a poesia, né, a poesia hebraica, né, que vai retratar o sentimento humano no relacionamento para com Deus. Um dos livros poéticos, que é o livro dos Salmos, inclusive, para quem não sabe, cada salmo é um hino, é um cântico, né, onde ele traz ali a experiência do compositor, a experiência do autor, né, e a sua relação, como é que ele se relaciona com Deus, ali ele transmite de uma forma literária na poesia hebraica, né? Então, temos também o livro profético, que são os livros que registram as mensagens dos profetas de Israel, né? Que esses livros proféticos eles são subdivididos ou classificados em 2, né? Como profetas maiores e os profetas menores, né? No próximo slide, nós vamos ver a questão do Novo Testamento agora, né? O que é o Novo Testamento, né? O Novo Testamento é a consequência do Antigo. É o cumprimento da profecia de Jeremias 31:31,
Ou seja, no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, já registrava uma profecia a respeito da nova aliança. Então, o Novo Testamento também é chamado de nova aliança. E nessa profecia, ela diz assim: eis que vem dias, né, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, o Novo Testamento é o cumprimento de uma profecia de Jeremias, né? O Novo Testamento também é o registro do que Deus disse aos antepassados, né? Foi o que Deus disse aos antepassados sobre o cumprimento da lei, da confirmação da lei, da consumação das promessas na lei, sobre os sacrifícios, os rituais, né, de culto, né, da unção de reis. Inclusive não tem mais necessidade de ungir mais ninguém, a não ser quem estiver doente, né? Tudo isso vai terminar na obra redentora de Jesus, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Então, o Novo Testamento, ele vai tratar aí do cumprimento das profecias do Antigo Testamento em relação à pessoa bendita de Jesus, né? Então, ele também trata ou traz, né, a história, a experiência, os testemunhos dos cristãos que ouviram e viram e aprenderam de Jesus, né? Então, o Novo Testamento é isso de uma forma bem resumida, né? No próximo slide, a gente vai ver o assunto do Novo Testamento. O assunto do Novo Testamento, todos nós sabemos, é Jesus Cristo, né? A pessoa de Jesus é a razão da existência do Novo Testamento. Então, nesse documento também está registrado o surgimento da igreja. E é importante dizer o que é a igreja. Muitas pessoas dizem assim: rapaz, existe tanta igreja. Não existe várias igrejas, existem várias denominações, né? O que é a igreja? Igreja vem de uma palavra grega, eclesia, que significa assembleia, reunião de pessoas. É um grupo de pessoas, é um coletivo de pessoas. Então, o Novo Testamento ele vai registrar justamente o surgimento e a origem também da Igreja de Jesus, ou seja, dos primeiros cristãos, dos primeiros seguidores de Cristo, né? E o seu projeto também de evangelização, como a igreja se expandiu, né, e chegou até nós hoje, né? Ele também vai registrar a ação do Espírito Santo sobre um grupo de pessoas, que foram os apóstolos a princípio, que revolucionaram o mundo, né? Por quê? Porque eles conseguiram ultrapassar fronteiras até o evangelho chegar nos locais mais distantes, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? No Novo Testamento se encontra também conselhos para a vida, também a instituição de liderança cristã e outros assuntos do interesse do corpo de Cristo, né? E como é que está organizado o Novo Testamento? O Novo Testamento ele está organizado em 27 livros. Eles compõem todos os escritos da Nova Aliança, né? E já é aceito pela igreja há mais de 20 séculos, né? Ele está organizado em 4 divisões, que são os evangelhos, o livro histórico, cartas escritas pelos apóstolos, e o livro profético, que é o livro de Apocalipse, que a gente já falou, tá certo? Então, isso aí, de uma forma resumida, é o assunto que está no Novo Testamento. E a gente vai para a nossa conclusão, no próximo slide, que diz assim: nesta lição nós aprendemos sobre a origem da Bíblia, a sua organização e divisões, né? Então, baseado no que você aprendeu, qual é o significado da palavra Bíblia? E quantos textos você lê por dia? Essas perguntas não é para você responder para mim, essas perguntas é para você responder para o seu líder, né? O seu líder de novo convertido da sua congregação, aí no grupo do WhatsApp, tá certo? Você vai responder publicamente no grupo o que é a Bíblia e dizer quantas vezes você lê. Você lê uma vez por dia, quantos textos você lê por dia, né?
ou se você não lê texto nenhum, né? A ideia é incentivar você novo convertido, não somente a compreender, mas a estudar com mais profundidade a palavra de Deus. Eu espero que você tenha compreendido essa nossa segunda lição. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.